Eu sou Fernando Caruso. Eu sou a Thaís Belchior. Eu sou a Bia Guedes. Eu sou Pedro Benevides. Em parceria com o Estúdio CB, Esse é o 4Cast, 4Cast. o futuro melhor podcast do Brasil. Acertamos de primeira. Muito bem. Então, agora é minha vez de trazer a pauta surpresa pra É vocês. tua vez. Fizemos uma rodadinha já. Joga a pauta no peito do pai, irmão. Então vamos lá, seguinte, a minha pauta é muito estranha, engraçado. eu vou precisar que vocês abram a cabecinha de vocês. Tua pauta é Ai, estranha. como É assim? estranha, Ai, é estranha. Tô resfriada. Eu quero que vocês se esforcem aí pra... Mas você tem que lembrar quem Tem que somos ser nós. inteligente. É bagulho É, de ser nerd, é bagulho de nerd de Bia, Não, cara. não é não. sim. É o seguinte, minha pauta é teorias malucas. Adoro. Ah, gostei. adoro. Eu vou explicar, e aí assim, a minha ideia é, vou explicar uma teoria maluca que eu tenho, que eu sempre tive, e aí vocês podem lembrar as teorias malucas de vocês, que Tá. vocês já discutiram em algum momento, ou a gente pode desdobrar as teorias, que eu tenho muitas teorias malucas que eu sempre penso. Como eu já disse pra vocês em outra coisa, eu fui criado como filho único, né? Tenho uma irmã, pai de pai, mas cresci sozinho. Se Então- você quiser saber sobre isso, clica aí, porque tem isso Tem. em outros episódios Outros nossos. episódios. Tem? Eu não lembrava, então, não. Prestei assim, atenção nessa hora. Eu, como uma criança, um adolescente, sozinho, fiquei muito acostumado a conviver comigo mesmo e ficar pensando coisas sozinho. Ai, meu Sim. Deus do Então céu. agora... Vamos pedir para a produção meter um violino tristão aí agora. Então agora eu tenho amiguinhos e agora vocês vão participar das minhas teorias malucas. Quero ver o que vocês... Se vocês Tá. concordam Tá com as bom. teorias malucas. Sim. se Joga, vocês joga, concordam. lança. Joga a primeira no teoria- suspeito. E a primeira pessoa que me apoiou na minha teoria maluca foi minha querida irmã. Beijo pra você. Marina, te amo. Cara, nem lembrou o nome dela. Você viu que ele é É. gasgadinha? Beijo pra você. Não, na verdade eu É. escolhi a câmera. Ah, Né? boa. Eu dei beijo pra minha irmã na câmera geral, que eu queria que todos vocês fossem cúmplices desse beijo. Beijo, Beijo, Marina. Marina. Que é a teoria das cores. A teoria das cores, essa me acompanha desde os 6 anos de idade, me acompanha minha agonia. Eu só parei de pensar nela porque eu tive que desistir, porque... E a teoria é a seguinte, quem garante que a cor que eu vejo é a mesma cor que você vê? Então, por exemplo, Sim. o azul. Falei azul, todos vocês sabem o que é azul. A gente pode, inclusive, apontar o azul ali. Sim. Mas quem garante que você não vê amarelo, você não vê vermelho? E a gente foi criado com a professora apontando e falando, isso aqui é azul. Estão aí os Isso aqui é daltônicos vermelho. pra dizer, né? Daltônico, por exemplo, se você falar isso aqui é vermelho, Não, eu acho que ele assim... não vê vermelho. Não, eu acho que um lugar talvez mais interessante ver assim. Os humanos veem as cores de uma forma, você pegar um beija-flor, ele vê muito mais cores que a gente. Sim. Então, qual é Não, o... mas isso mesmo, entre dois seres humanos. Mas Não, eu e acho... Talvez entendo. se eu entrar na cabeça do Mené, talvez o Mené esteja vendo isso aqui vermelho, Porque tudo muito diferente. Eu claramente, entendo se o que você tá aparecer- falando. Desculpa. Fala. Se aparecer a roupa da Bia e tiver escrito embaixo azul, muito dificilmente a nossa cabeça vai entender que ela é verde. Já fez esse teste? Tem esse teste não tem internet, um monte de lugar. Você Não, vai... peraí, eu passo nesse teste muito fácil, não entendi. Não, sim, mas se você for É fazendo tipo, isso repetidamente... bota a mão na nuca. Olha aí, viu? É isso, Entendeu? é exatamente É isso. Tu Se quase tiver veio escrito aqui, hein? Tu quase veio aqui. escrito uma coisa e a cor diferente, você vai achar que aquela cor que tá ali é a que tá escrito. Entendeu? Tá, mas é assim que a gente é criado, a gente aprende as cores assim. Exatamente. A gente não diferencia a cor por nenhuma descrição. Não, mas olha só, se eu... Ai, é muito difícil isso. Eu olhei isso aqui, por exemplo. Aham. Olhei isso aqui. Aí eu sou criancinha, nunca ouvi falar o que é azul. Aham. Aí a professora fala, isso aqui é azul. Sim. Ah. E aí, isso aqui é no meu tom de azul. Teoricamente, o meu azul passou a ser o mesmo azul que ela enxerga. E no certo? meu pode ser verde. Tá, A mas- professora falou a mesma coisa pra nós dois. Então, mas uma hora ia bater. Não? Uma hora ia bater, porque aí a gente ia estar aqui vendo. Você ia olhar aqui e você ia falar, aquilo ali é verde. Não, porque aí a professora falou que aquilo Aquilo ali é verde. amarelo. Ele já é... A ideia é assim, tipo, a percepção de cada um ser diferente E aí, do que Eu a gente entendo é a percepção, educado. mas eu acho que essa teoria cairia porque no final todo mundo concorda em uma única cor. Porque uma hora ia bater. não. Se a tua professora falou uma coisa pra você, a minha professora falou uma outra coisa pra você, para mim, vai bater. Não, eu acho... Calma aí. Olha só. Não vai? Não, que argumentação é essa? Não, é porque a gente tem a sociedade e a professora, o que é que seja,
doutrinando o que é cada coisa, dizendo o nome de cada coisa. Como E a gente tudo na vida. Como tudo na vida. E a gente vai decorando e tal. Isso. Mas cada um pode estar vendo de um jeito diferente. Com Eu acho que a gente pode cores ver E aí- tom diferente, mas... Ai, não sei. pode E ver aí a com gente completo vai diferente. até num outro O lugar. o daltônico tem um problema com determinadas cores que mistura. Que tem vibrações parecidas e tal. E aí verde, vermelho, não consegue diferenciar um do outro. Tem um que pode ser a mesma coisa também, entendeu? É. Tipo, isso pode estar acontecendo com o que eu tô chamando de verde e vermelho, pode ser que seja azul e laranja pro Benê. Sim. Ou marrom. E a gente Não chama é. de verde e vermelho. E a Ah, gente. E todo mundo chama porque a gente Tá, mas por aprendeu. exemplo, essa sua teoria vai pra tudo, né? Porque, Vai pra por tudo. exemplo, Pra tudo. tudo que é nomeado, meu irmão, podia ser outro nome. Quem deu esse nome? Sim, ok. E, realmente, mas é porque cor, a gente não tem como saber o que a outra pessoa a cor vê. não é palatável, É. a cor não é palatável. Não. E até tipo, o amarelo é mais claro que palatável azul. de você comer. Você vai decorar isso, porque Eu a acho. pessoa falou E que também é. tem até um lugar mais profundo, que é será que as outras pessoas enxergam as coisas? Porque sempre me fascinou acordar todo dia sendo eu mesmo. E ver o mundo através sempre dos meus olhos. Jura, amigo? Mas você tipo tá agora assim, declamando uma poesia? Eu acho que eu Não, teria que porque ter assim, bebido pra tipo- fazer esse episódio. Ah, tu não tomou cogumelo? Tomei cogumelo, é ótimo. Não tomei... Carnaval, chá, né? tá chegando. Mas, Carnaval tipo já assim, passou. eu acordo todo dia sendo Pedro e olho o mundo através dos meus olhos. Será que as outras pessoas estão fazendo isso também? Ou se Não. vocês são cascas Ninguém acorda vazias? só Olhando já- pelos seus olhos, não? É. Ah. Não, mas você olha pelos olhos da Bia. E aí, sabe, é isso meio, é uma quando coisa todo- meio louca. Todo mundo é protagonista do seu próprio filminho. Todo mundo... Bem, Ah, mas isso sem não dúvida sei. nenhuma. É. Tem uma teoria de que a verdade é sobre 3 filmes. A minha verdade, eu tô na minha sala de cinema, eu sou a protagonista. Matrix. Né? Eu Não. entro, eu vejo aquela história como eu protagonista. Na verdade, do meu par em cena, eu entro na sala dele, eu vejo uma outra história como ele protagonista. E na visão do público, nós somos só peças de um jogo, peças de uma cena, entendeu? Não, E é não outro entendi, filme. São 3 É filmes. tipo a voz da gente. Eu ouço uma voz É. e a outra pessoa escuta outra voz. Mas isso mudou muito nos últimos anos. Sabe, eu vou falar por quê. Porque antigamente a gente que é dos anos meados de 80, imagina, né? Você é mais novinha Não, ela é talvez. 2000. Ela é 90. 2000. Mas assim, a gente não 2000 ouvia... anos antes de Antigamente, quando eu tinha 10 anos, eu tinha 10 anos em Ela é 95. Não era comum você ouvir sua voz gravada. Era Aí muito quando você difícil. ouvia sua voz gravada, tipo, alguém levou uma câmera e filmou a galera. Aí você via você falando e falava, cara, eu não tenho essa voz escrota aqui. Não, mas é normal você, A minha voz- você ouvir a, A voz gente tá te diferente. avisando isso já tem um tempo. Não, já. então, mas hoje em dia, Com áudio, né? com áudio, toda hora, a gente já mudou a percepção de ouvir a minha voz. Isso é outra parada que Tá, assim, mas, todos mas de vocês qualquer escutam. maneira é diferente, porque você não tá ouvindo direto da tua cabeça. Não, tudo bem. A tua voz tá saindo direto aqui, tipo você tá É. com o ouvido tampado. Tem uma acústica. Exatamente. É, mas acústica a, é diferente. não, tudo bem, mas a diferença antes dessas A tecnologias gente de já não WhatsApp estranha tanto. era um estranhamento muito grande. Fala, não, Não, eu falo assim, que nem tá gravado na gravação. Tipo assim, falou. eu não falo Mas assim, você fala sabe? assim, exatamente como você tá imitando, você Tipo, fala não, eu assim. não falo, não. Cara. Fala. Tem E mais- vem cá, vocês Eu não escutam o falo próprio assim. áudio quando vocês Mas mandam? muito. Claro. Não, Direto eu não. é uma mania esquisita, né? Que Eu não. É que nem olhar a bunda depois que limpa. Não, Não, eu- papel isso- depois que Todo limpa. Eu olho Não, o papel. peraí. E outra coisa, todo mundo, depois que coça o cu, cheira o dedo. Não, isso é Isso loucura. aí. Mas Não, dizem não, que é. não, Dizem isso- que é essa teoria que eu dizem tenho. que é. Isso Não, é- mas dizem que é científico. Não. Olha só, desculpa, eu vou te Vou te falar. filmar. Dizem Você que não é percebe. científico. Que você, É mesmo que você científico. não pegue, Quanta pode ciência. Eu procurar. acho, aqui, eu aí acho fala nesse assim, ó, caso, a, Que é, Cheirou. que é do, a micose do pé da Thaís Ai, já subiu pra gente, cabeça. Não é, cara. Isso é científico, sim. Isso Não é é, animal. cara. Nós somos seres humanos, Não, animais. mas a gente é ser Seres humano. humanos, Tá animais. sabendo bem, hein? Nós somos animais racionais. As árvores são os animais. Não, eu tô falando sério. E isso é animal. As árvores A gente, somos nós. todo ser humano que coça o cu vai cheirar depois, de Não, alguma cara, forma. não Seja vai. colocando um dedo Botando, perto. fingindo Mas aqui, ó, eu, coçando o nariz. como Eu eu já ouvi já essa teoria também. Se você quer fazer isso, faz, Thaís. Não tem Não, problema. eu faço e você também faz. Não, eu vou não filmar faço, não. vocês, que vocês fazem sim. Quando der aquela coçadinha na berola de cu, vão cheirar os dedos. Isso é Não, eu normal. não vou fazer isso mesmo, Acho que eu quero cara. fazer Porque cocô. isso é uma loucura, cara. Cheirar o dedo de cu, que Mas papo é normal, é esse, todo gente? mundo faz isso, O que gente. tá acontecendo? Pra onde esse podcast tá indo? Gente, Essa é a Ela- teoria maluca. ela da quer- Thaís. não é ela- minha teoria. Não é, mas eu já ouvi essa teoria. Ela Obrigada. quer normalizar Que, cheirar as o pessoas, dedo que do o cu, ser irmão. humano, que
Pra mim não vai normalizar. o animal racional ou irracional, ele arruma um jeito de Nunca- levar o... Nunca vi meu periquito meter a asa no cu e cheirar. Que isso, gente? Que isso? Acho que Periquito foi muito animal. longe, tem. O periquito não. Arthur. Ele não tem como chegar. Arthur e Elora. A cabeça dele não chega ao cu. Nem o dedo, mas eu tô falando... Ele não tem dedo, ele tem Claro que asa. ele tem dedo na pata. Ah, mas não tem Ai, como... vocês estão me assustando, gente, para. gente. Ok, próxima teoria, então. Outra. Próxima teoria, vai, já vai. que vocês entraram na questão do humano e tal, que todo ser humano e tal. Uhum. Vocês já repararam que a palavra inumano, o adjetivo inumano, foi criado para descrever coisas que seres humanos fazem? O que é inumano? É algo que não é humano. Ah. Tipo, não, isso Cara, aí eu é nunca inumano. usei essa Eu palavra. também nunca usei essa Ah, isso palavra. é inumano. Inumano? Nunca ouviu? Isso é inumano. Inumano? Vamos falar que a gente usou pra cortar o rapaz, vi ninguém. gente. Não, é melhor passar pro próximo tema. É, ok. Então tá Não, bom. Você inumano, usa a eu palavra entendi. inumano? Inumano. Escreve aqui embaixo. Jesus, você já ouviu, você já Você usou. tem vocabulário? Faz parte do seu Cara, vocabulário não, a pera, palavra rapidinho. Eu juro inumano. que inumano pra mim parecia aquela endamame, sabe? Que você Inumame. come no Inumano. japonês. Inumano, desumano. Ah, nunca- desumano. Mas, cara, tá. Inumano eu nunca ouvi É que falar aí tu e já nunca, jogou um nunca nível falei. mais... Não, você Leu já- mais. já Tu leu jogou- mais que a galera. Isso aí é de quem Então leu tá, mais. então vamos voltar pra desumano. Pode ser? Desumano. A Voto. palavra desumano, o adjetivo desumano, serve só pra escrever coisas que Humanos fazem. não Que serve pra humanos escrever coisas que um lobo fez. É. Você não vai falar, tipo, nossa, isso que esse lobo tá fazendo. É desanimal. Desumano. Não. O lobo é uma coisa desanimal Não. que ele fez. Não. É, gente. Desalcateia. Não, mas desalcateia, então aí o lobo tá sendo humano, é isso. Ele tá sendo. É, ele tá sendo fora da Não, da mas espécie aí- não é dele. estranho É. criar uma palavra pra dizer, para descrever algo que foge do comportamento humano. No entanto, isso só é feito Por humanos. Não, seres eu humanos. acho que é uma palavra... Se é feito só por seres humanos, então isso não é desumano. Mas eu acho que é uma palavra que é engloba a audácia e o ego exacerbado. Falei até Gente, difícil. olha que lindo! O ego exacerbado que o ser humano... Acho que poderia ter saído de cheiro de cu Que pra o isso. ser humano Mete um tem. oblíquo. Porque o que acontece? Bota a As hipotenusa. pessoas, o ser humano, ele se acha tão foda e tão maravilhoso que quando ele vê um negócio que é ruim, ele fala, isso é desumano. É. Isso não é desumano, amor. Isso é mais humano, isso é mais que humano. Isso é Tem- humano pra caralho. Porque quando você vê um humano fazendo uma maldade, você fala, isso é desumano. Não, isso é humano, porque É. o bicho... Salva de palmas pra Bia! Entendeu? Isso Vamos votar na Bia! Era pra falar assim, isso é humano pra caralho, porque é o ser humano que faz Mas as é uma merdas, forma- não é o bicho, é uma entendeu? forma Não é o... de tirar a Luísa responsabilidade. Anel. Porra. É uma forma de tirar a Não responsabilidade. tolerarei. Não, aí, é uma forma de tirar a responsabilidade do próprio erro, né? Tipo, Exatamente. é que nem quando o maluco vai lá, a gente vê esses casos, o maluco estuprou a mulher. Aí a galera fala, Ai, "Ah, é o desumano. cara é um monstro. Não, o cara é um homem. Não, o cara Ah, é, tem toda razão. É. Sim. É que nem culpar, você dizer assim, ele é... Cara, isso não é possível, isso não é normal, isso é coisa de doido. Não, ele não é doido, não. É mau caráter. Ele não é Sim, doido. é. A gente Por exemplo, gosta Às de vezes passa culpar... pano. É exatamente, que eu ia botar, não, é que ele é doido. Não, É como ele não se é o ser doido, humano ele fosse sabe o que tá perfeito. fazendo. E aí, qualquer imperfeição não é É, humana. Não, no desumano, meu é caso, fora no meu do- caso, a Thaís pode me Até considerar desumano porque eu não cheiro o dedo que eu boto no cu. Exatamente. Pra mim, isso é Exatamente. desumano. É. Eu tinha um professor de antropologia e de sociologia, dois professores diferentes. Quer Ele dizer, dava na verdade- cambalhota? Não, isso só meu Antropólogo. amigo Isso só antropólogo. Pega o antropólogos. corte aí, edição, É. bota aí, joga aí. Mas que é a linha de pensamento da antropologia, da sociologia, e que gera muita discussão e que era sempre muito difícil de debater isso em sala de aula, que defende que não existe instinto humano. O ser humano não tem um instinto animal. Ele O já ser humano- teve, eu acho. Que foi se desconstruindo, talvez. Bem, não sei. A questão é que o ser humano, ele é É ser humano, desculpa. uma criatura plástica. Ele se adapta a qualquer situação. Por mais... Se você diz um negócio, não, isso é impossível de eu fazer. Se você tivesse numa outra cultura, tivesse uma outra Faria. criação, você faria. Então é tudo E isso eu acho que inclui um pouco essa história do desumano, é algo que o ser humano faz. Então, É. É. não é. O não é desumano aí, desumano, nesse caso, é mais uma humano. questão de moral. De moral de caráter. Porque, Tirar o porque da assim, responsabilidade. dependendo da cultura,
ela vai ter um caráter, que são regras pré-estabelecidas, que ela já chega nesse mundo que tem essas regras. Aham. Mas se ela fosse uma outra cultura diferente, o desumano pode ser o outra coisa. oposto. Comer cachorro, por exemplo. Exatamente. A gente aqui pensa, meu Deus, tem em alguns E na lugares casa que é da super Bia? normal. Não, tem gente que come muito, vai numa churrascaria foda e pede cupim. Já vi acontecer. Já vi acontecer. Cara, eu vou contar A gente rapidamente. já falou sobre A isso. gente já falou sobre isso? Já. Não, as pessoas não sabem por quê. Porque a gente foi numa puta churrascaria incrível, não é? Aí fomos nós 4 pensando assim, cara, a gente vai comer assim, vamos tirar a barriga da miséria. Tinham todos os tipos de carne que você possa imaginar. Os bois, as Uma vacas mais pausa. incríveis. Bia Só um spoiler, ficou- eu vou ser humilhada agora. Não vai. Não vai. Foi fofo, porque ela Pediu- ficou envergonhadinha. Não. Pediu cupim e peraí. uma água da casa. Foi. isso. Ela não Pediu. pediu cupim. É ela mentira, pediu, a gente nem- ela pediu pra gente pra Pedir pedir pra cupim. ela. Ela tava, gente, vai Mentira. pegar mal. Se eu pedir cupim. Não, Você vai ficar vocês... bem nessa Quando eu história. falei eu quero cupim, vocês imediatamente me rechaçaram. Hoje É. eu tô cheia de palavras boas. Caralho! Vocês Porque automaticamente é me rechaçaram. desumano. Porque é desumano Usa não oblíquo, gostar usa de oblíquo. cupim, entendeu? É oblíquo. E aí eu cheguei lá, quando eu falei, ai, moço, tem cupim? Cupim! Não. É o monstro, Foi. o monstro! E a gente vai passar de playboy por causa disso, gente. Não, e eu nem como carne. E não eu dá pra querendo ser. super um cupinzinho. Cara, um cupim bem feito. Cupim de panela. Não, cupim de churrasqueira. Que você pega assim, embaladinho num papel alumínio. Aí corta assim, ó, aguadinho. Ai, que Chega a ser delícia. Agora, Hora da votação. Quem gosta de cupim, escreve aí nos comentários. Agora, uma outra Escreve. teoria. Vocês já Cupim. perceberam que champatinho lagarto nunca se vende separado? É sempre né? champatinho lagarto? É tipo reco-reco, bolanha e azeitona. É sério, Cara, trio. eu nunca vi ninguém Isso falar é champatinho muito de lagarto. Não sei se é anos champatinho 86. E lagarto. normalmente a promoção são por ter. Não é tipo, às vezes, chã e patinho estão na promoção, E o lagarto lagarto tá a caro. outra. Não, Não, os é porque três são- estão é um sempre pacote, juntos. São carnes que são moídas, né? É? Depende. Então A é grande tudo junto, maioria- é isso? Não dá pra eu- pessoa falar, tipo, eu hoje queria só patinho. Ah, eu Não gostaria dá de pra um só falar, chão. eu Não. acho que Eu, se- quando se era eles moerem adolescente, juntos- a gente fazia churrasco com bola da pá. Que Já que é comeu isso? bola da pá? Caralho. É uma carne super barata. A gente comprava bola da pá e fazia A churrasco. carne de gambá. Não, o daí é do boi, mas é uma parte do boi. Qual parte, tu sabe? A bola. Da pá. É a bola da pá. Não, não é a bola. É a bola? Não, não é a bola. Tem a galera que come churrasco de... Ah, tem gente de- que come a bola. Eu não comeria, Vence não, a bola cara. do boi? Foi, Vence. bicho. Você vai pedir de gente quê? Ou eu gostaria de um escroto. O que É. você vai? De Na escroto não... Argentina, faz Cara, o ser muito. humano É desumano. é desumano. E posso falar, se bobear temperado, frito, fica bom, cara. Que... Bem, próxima teoria. Vai. Próxima teoria. Essa é esquisita, tá? Essa, na verdade, Mas as quando- outras não eram esquisitas? É, realmente, você me pegou agora. Essa aqui, quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu fui um pouco ridicularizado. Hoje já comprovaram. Hoje é fato. É que nem eu pedi cupim, fui ridicularizado. Vai falar o quê? É, Que vacina e hoje é funciona. fato, que é Sacanagem, ridículo. galera. Vamos se vacinar. Bem, é o seguinte. O Caralho, código mó genético. suspense. O código genético, Aham. ele é uma Ih, combinação. começou, cara. Ai, Jesus. O código genético é uma Deixa eu já colocar no Google aqui. Não, gente. Porra. Não, vai lá, vai lá. Fala, Ai, caralho. caralho. Vocês são meus amigos, eu quero conversar com vocês. Vai lá, vai lá Vai, profundo. vai. O código genético é uma combinação, é uma análise combinatória. Né? Ou seja, é uma análise combinatória muito grande, porque são muitas opções e você vai combinando, e cada combinação faz uma pessoa diferente. Se eu dormir, você me acorda aqui. Aproveita que tá na reta e dorme. Vai lá, vai lá. Eu vai. tava lá. É o seguinte: é uma análise combinatória, ou seja, cada combinação cria uma pessoa diferente, mas é um número muito, muito grande de possibilidades, né? Então, Sim. somos todas pessoas diferentes, Isso. todo mundo. Mas Você tá é um falando, número acredito. finito, não é um número infinito. Ué, mas é por isso que tem aqueles caras, os fotógrafos que juntam sósias do Pessoas mundo e muito fazem... iguais. Esse é o meu ponto. É um número finito de combinações, no entanto, o número de pessoas é infinito, porque toda hora vai aparecendo mais gente. Ah. Mais gente, mais gente, mais gente. Uma hora, a gente vai começar a repetir. Não, Gente, mas já já tá repetiu. repetindo. Já tá repetindo por probabilidade. A probabilidade é pequena, mas já tá repetindo. Mas uma hora vai ser tudo repetido. E aí é Vão ter reencarnação. várias você países parar por pra- aí? Não, se você parar pra pensar, eu sou Talvez já tenha. a versão brasileira da... Julia Roberts. Não, da Do Blake... Arnold Schwarzenegger. Da Blake... Do Arnold Schwarzenegger. Mas Vê se eu não sou a cara da Blake. não, mas é muito Só me faltam os interessante milhões, mesmo. amor. Esse lance do fotógrafo que junta os Blake Lively, sósias Blake Lively. ao longo do mundo, que Blake pessoas são Blake idênticas. Lively.
Caralho. Desculpa. A piada Eu deu foquei no Black barriga, Lives. amiga. Você Vai, errou no começo. desculpa, vai. E tem umas teorias de viagem do futuro que, tipo, vão mostrar um cara do presente que aí tem uma foto dele na Primeira Guerra Mundial. Que é igualzinho. Já viu essas coisas? Sim. Que é Não, muito desse lugar que você tá falando. de antigo. Pinturas renascentistas. Tem até, às vezes, meme e tal, de pessoas que são idênticas ao quadro. Ao quadro do museu. Agora, Quadro- com as harmonizações faciais, com as coisas de estética, Isso já tá acontecendo. Realmente já a cara tá de todo mundo vai estar igual. É. Então isso já tá Daí é acontecendo. Eu tinha um medo, eu tinha o quê? a gente, Pós-parto. a gente tava vendo A Bia não tá falando um muito Big nada Brother, com um Big nada. Brother Ah, eu tô antigo, não é desse ano não. Drogada de Novalgina. Foi um Big Brother que todo mundo tinha o mesmo dente. O mesmo dente que Foi era quando esse deve ter dente. saído a lente. A lente de dente. E todo mundo tinha o mesmo sorriso. Eu Lente fiquei de pensando, imagina Caraca. ter um assassinato na Não dá pra casa reconhecer pela arcada dentária. e tem a mordida que alguém deu. Só que aí amor. podem ser vários Gente, mas culpados. isso é genial. ou se todos caem de avião, você tem que reconhecer pela arcada Já dentária. era. Já não- Tá todo Já mundo de era. lente. Esse aqui era do BBB 14, Mas como esse aqui que se também, esse aqui reconhece também. pela Então. cara? Como que Porque a como arcada é o dentária, reconhecimento de ela é arcada única. dentária? É única que nem impressão digital. Aliás, mas Que impressão nem Só que não é- orelha, que nem orelha. Tá, mas não teria que ter um Orelha. arquivo. Orelha, por isso que as pessoas, quando iam tirar foto de polícia, orelha, tiravam arcada dentária e vagina. a orelha, as pessoas tiravam... Vagina? Não, tem gente que faz cirurgia. Ó, a pessoa tirava a foto aqui e de lado, assim, né? Por causa da orelha? É por causa da orelha. Tá falando Tô sério? falando sério, porra. Claro que não. Onde Quer você casar viu um isso? dinheiro, seus filha da puta? Caralho. You don't know me, motherfucker. É pra ver o perfil, não é? Não, é a orelha, lógico que é a é orelha, é a orelha. Pô, o tamanho Mas do a nariz orelha- da mas a- pessoa, Cadê o dinheiro pra botar na mesa? Cara, Peraí, Ainda bem mas que a não é orelha, Vou ela pegar não os 200 reais que aumenta? tá na tua conta, irmão, agora. A orelha não Expõe, aumenta e o cara. nariz também? Então, o formato da orelha é muito pessoal de cada um. Eles não Pessoal tinham o de cada um. negócio da identidade de Identidade digital, Digital. da impressão digital. Então. E aí a polícia fazia isso. Botava o cara de frente e o cara de lado pra Ver a registrar orelha? a orelha. Tá, e você sabe que tem uma teoria de quem tem o lóbulo junto? Tem sacanagem. Quem tem o lóbulo junto é menos inteligente de quem tem o lóbulo separado. O meu é separado? Não, o seu é junto. Tá falando que eu sou menos inteligente? O meu é separado. Todo mundo separado. Não, também. isso aí já Só começa daí a umas gente teorias. já- A teoria já Isso é caiu. tudo Só daí assim. essa Não, e teoria você já sabia também caiu. que tem uma teoria de quem tem... Não, vou até parar. Quem tem a mão do tamanho Dificuldade da de falar? cara... Você acha que eu vou cair É nessa? Ela acha que a gente não... Ninguém teve uma quinta série aqui. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Concluir Da a minha Blake dúvida. Live, ele fala. Realmente, você parece Ai, muito com a Blake Live. Não, ô caralho. Olha só. A digital, Aham. a gente reconhece porque a gente tem um arquivo de digitais. A gente chega lá quando vai fazer a Cada nossa... digital é única. Então, Pois mas é, cara. a arcada não é pela mordida. Não, porque tem a gente arquivo nunca também. mordeu nada. Aonde? Em que momento eu mordi Dentista. alguma coisa pra... Dentista tem um Dentista, arquivinho. é. Ah, tem gente que nunca foi, gente. Gente, que mas nem eu tem tenho dente. um arquivo secreto. A polícia, quando quer descobrir, vai no dentista Primeiro descobrir o negócio é arquivo assim, secreto primeiro é da... o seguinte, baixa a tua bola. Calma aí, calma aí. Tu tá defendendo um bagulho de terraplanismo, baixa a tua bola. Eu só quero eu já tenho. entender. Eu queria antes até disso entender, tipo, a impressão digital. Que assim, Baixa a bola, não, hoje a baixa a gente bola. bota no arquivo, não é isso? A pessoa vê lá a impressão digital. Aliás, como é que a pessoa achou a impressão digital no copo? Como é que vai do copo pro arquivo? A pessoa Ué? tira a foto? Não, e vai ela bota um pouco de um pozinho, Tá. aí bota um plástico em cima e tira. E aí leva o plástico para Eu acabei de ver escanear. isso numa É, série. o plástico. Tá. Então, aí leva o plástico para escanear e aí eles fazem as incidências Aham. até encontrar Amarelo, amigo. um Sim. match. Café, um Sim. pouquinho. Gente, Não, desculpa. Desculpa. perdão. até encontrar um match. Quer ligar Beleza. pra tua mãe? É, Eu e antes da gente ter computador e tal, as pessoas faziam isso na mão, ficavam olhando um igual com o outro. eu acho tipo, que ele já num- tem uns parâmetros que era que vai feito na mão. reduzindo, que vai... Eu acho que antigamente o crime compensava mais. Entendeu? Hoje é Vagabundo mais não difícil sabe. um pouco. Você mudava de Nossa, estado, mas você com mudava de certeza. estado, você tinha uma nova identidade. Muita gente já passou... Hoje em isso. dia, pra tu fazer um crime, irmão, vai rodar, parceiro. É melhor Que não. as leis Eu são que invisíveis. vejo muito True crime. muito true crime. Você vê na TV ou você vê o podcast? Eu vejo tudo. Tudo, gosta muito Eu de malho ouvindo o podcast de. E aí de ele true matou crime. a criança. Eu falei, caralho, que legal isso aqui que eu tô vendo. A minha Nossa, playlist, vocês são quando muito eu abro o meu YouTube, eu também acho que eu sou gosto, também assassina. Aí eu vi lá uma galera que se fudeu, porque fez
as O crime. merdas, achando que, né, sem cuidar, porque hoje em dia, teoricamente, as pessoas ainda cuidam um pouco, Não, porque e a pessoa sabe faz que a merda tem. ainda gravando, né? Tipo, galera, tô assassinando aqui a pessoa. É. aqui. Não, mas isso não é. Eu tô falando assim, antigamente, ninguém sabia. Só que tem a galera que não cuidava com isso e Que você já, tá chamando já não cuidava guardaram com o isso? material, Não o toma- material genético. Calma aí que ela vai chegar lá, vai. Já guardaram o material genético, ficou lá arquivado. Vai que um dia a gente pode É. usar isso. Sim. Tá. E aí chegou o DNA, É, teste de DNA, isso. essas coisas. Aí foram lá mexer. Em Então, tem casos que cri- estavam. Em casos Tem arquivados. crimes Cold que estavam. cases. Exatamente, que estavam arquivados há 16 anos. Estão desarquivando tudo. E aí foram prender a pessoa, porque aí bateu O pior é DNA, isso, entendeu? hein? Acabei de ver a notícia, o cara ficou 46 anos preso. E E aí, aí saiu. Já saiu aconteceu o coisa de contrário também. DNA. E provou que E não era provou ele. que não era ele. Não Meu era Deus, ele. gente, Eu imagina vi- essa eu já vida vi dessa um pessoa, documentário cara. sobre isso. Mano, O cara ficou preso. 46 anos, cara. Não, né, o sistema carcerário, ele só nem aquele destrói. parceiro E do aí, o Morgan cara sai Freeman. com crédito, por exemplo, se ele matar Ah, alguém, não, Não, ele, já tem ele, 13 anos ele processa o cumprido. Estado, né? Ele, Não, ele sai rico. ele sai rico, É, ele mas ganha também depois dinheiro. de 46 anos, gente. É, não vai- tem- É a vai- vida Tá inteira. rico pra quê? Não vai fazer, mas Dinheiro só se for É pra melhor matar do que alguém sair depois. Aí vai de virar 46 anos criminoso. fudido. De ódio. É. Próxima teoria? Vai. Então, minha próxima teoria é a seguinte. Ah, você tem a próxima. Gente, Eu ele achei veio, que fosse ele veio perguntar, é. trabalhado. A gente vai propor alguma teoria ou você Ué, eu vai? tô esperando, vocês não estão propondo, eu tô... Ah, você que tá aí com a Ah, bolinha. não, você veio aí com a sua brilhante teoria do dedo no cu. Ai, gente, mas eu tenho outras, dá licença? Então vai... Não, pode falar. Não sei qual Teoria, tem. elo perdido. O elo perdido é aquela teoria que diz que, tipo, a galera viu todos os lances da evolução desde do macaco até o Homo sapiens, só que tem um elo desses que eles não acharam. E tem uma teoria que é aí quando vieram alienígenas e cruzaram com os animais daqui, que aí deu uma evolução maior para os seres humanos. Essa é a teoria do elo perdido. Que vieram os alienígenas transar com um homem macaco pra daí... Transar com animal não é uma coisa rara, não, bicho. Não, tem uma galera que Não, e com ainda mais no alienígena me interior. parece um Não pouco mais raro. aceitem, não façam. Não façam. Mas aí tem essas teorias de... E você essas- acredita? Não, acho que não. Acho que... Eu acredito nessas coisas, eu acredito tudo na E teoria da evolução de adaptação, de... Adaptação tá errada, essa teoria. Não, de... Evolução- Aí a você evolução dos Lamarck. animais. Darwin, Darwin. Darwin. é De você... De seleção natural das seleção espécies. natural, E exatamente. vocês já ouviram falar da teoria do outro lado da Lua? Não. Pois que é tudo escuro, né? Que Não, ninguém é que, vê. na verdade, o outro lado da Lua, a gente não vê o outro Que lado da isso? Lua. E aí tem uma teoria de que vários países já têm bases no outro lado da Lua, É. pra caso aconteça qualquer. Não, isso Porque não a tem. Terra, a gente só A Terra, observa é. um único O lado, único lado da Lua. Tem e aí, um lado que é secreto, que é escuro. E a que ninguém Lua, vê. Tem o ela- todo? e já houveram homens na Lua. Houve. Houveram, tá errado? Tá. Já houve homens na Lua. Ouçam. Já teve. Já ouçam. Já rolou de ter os caras lá na Lua. Enfim, Tem e a aí. teoria de que ninguém nunca pisou na Lua. E aí dizem Ah, que, por fé, exemplo, isso dizem daí que só anda a. assim com os terraplanistas. Que a Rússia, que a China já tem bases nesse outro lado da Lua, porque a ideia é que eles não tomem só a Terra, mas também outros planetas, entendeu? Tem essa teoria que, tipo, do seu lado... essa eu não acredito. desse Eu outro acredito, amigo, eu acredito muito, porque assim, essa galera já, tipo assim, que eles já têm na Terra, a gente não faz nem ideia. É. O tipo de armamento que eles já Mas pra têm, quê, dá A pra gente tá destruir descambando tudo. muito rápido pra teoria da conspiração. Vamos embora. Por quê? Não tem freio. Não tem Que medo é esse? Eu tenho medo de teoria da conspiração. Não, tem várias. Porque eu acho que é um buraco de minhoca desse aí. Imagina a gente se começa a perde, falar de cara. um lance que é uma teoria real, daqui a pouco passam a gente, mané. Não, Pode assim? acontecer. por exemplo, o terraplanismo Imagina. é uma teoria Eles da descobriram que a conspiração. gente tá Não, com tem a teo- casas na Lua. Plá! Não, hoje em dia estão Ai, abrindo... imagina se vierem me passar, não, pelo amor de Deus, Estão gente. abrindo uns arquivos que Passado. mostram que já teve contato alienígena, né? Não tem os caras do governo Tem. americano Tem, saindo em só contato. Não, no Brasil também. Então, existe Eu dessa acredito teoria. que tem... Agora, eu também já tenho- já rolou. Tu Uma- acha que tem alienígena? Eu Ah, acho, acredito. Não, com alienígena certeza. com navezinha que vem aqui e tudo. Não. Não, Isso. acredito. E agora pô, começou a aparecer em Nova Jersey porrada de drones. Vocês não estão Eu acompanhando tô vendo isso aí, tudo não? isso. E eu também acho que Saindo do mar. alguns seres humanos, Os drones eles sendo são... dentro do mar. Como é que fala? É tudo militar. São ectoplasmas? Não, como é que é o nome? Reptilianos. Beyoncé, reptiliana. Reptiliano. Eu tenho pra mim que alguns seres humanos, eles não são seres humanos, eles são reptilianos. Não era o que eu Beyoncé queria. reptiliana. Vamos pensar numa pessoa muito Não, isso Michael isso Jackson. isso pra mim reptiliano. Então, tem um Reptiliano. problema. Veja bem, tem um problema com essas teorias da conspiração, e esse que me preocupa, que é o seguinte: você vai caindo
cada vez mais buscando e se enfiando nos negócios, procurando o podcast que fala disso e não sei o que. É um caminho pra surtar. E você vai se isolando. E você vai acreditando nos negócios, que as outras pessoas vão tipo, parar, você gosta de cupim? Vai, tipo, dando uma zoada na pessoa, e aí a pessoa vai se afastando dos amigos e vai se juntando. Quem gosta. Ela vai procurando acolhimento, no final das contas é isso. Pessoas que pensem que nem ela. O lance da Terra plana é muito isso, que acabou virando um movimento muito forte, porque essa pessoa é zoada pelos amiguinhos, aí ela é abraçada pela galera da Terra plana, tá todo mundo lá junto, não é, e tal, e vão provar, e não sei o que. Só que essas pessoas, se alguma hora elas conseguirem comprovar ou serem confrontadas... Ou terem minimamente alguma coerência em alguma coisa... Não, elas descobrirem sozinhas que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, elas não podem voltar, porque se uma dessas pessoas, tá? Fala, caraca, peraí, a Terra não é plana, ela é redonda. Ela não vai ser aceita mais pelo grupo de terraplanistas. Gente, a gente aceita. Quando você perceber... Não. Mas aí isso envolve uma questão econômica também. Mas rapidinho, só concluir aqui, porque aí a pessoa não vai ser aceita pelo grupo de terraplanista dela e também não vai ser aceita de volta pelas famílias, pelas pessoas normais com quem ela brigou e tal, porque vai estar todo mundo pra falar, porra, é óbvio que não é plano. Eu tô aqui, tá com isso aqui entalado já, tá falando, porra, tô dizendo pra você que você é um idiota. Agora você descobriu. Então a pessoa não quer nunca admitir, voltar. É um caminho sem volta. Admitir um erro é difícil, né? Tipo, admitir que você errou. O erro Só que eu acho que tem um lugar também econômico. Porque assim, a pessoa vira terraplanista e começa, talvez, a fazer disso um business. Tem um site que entra um dinheiro. Claro, aí uma hora ela descobre que ela estava errada e fala, pô, irmão, mas o dinheiro tá entrando. Que nem quando o pastor vende a fé que ele não acredita. Até porque todo grupo de pessoas que se acolhem, o capitalismo está completamente ligado a isso. As redes sociais. E por isso, porque esse grupo se consome. Qualquer foco de consumo, o capitalismo tá ali pra... Não, e as redes sociais, elas vieram de um jeito, né? Tipo, quando elas começam a apostar em engajamento, dessa maneira desenfreada, você alimenta os pensamentos diferentes. É interessante para a rede social que você descentralize isso. Você vai descentralizar a sua fonte de notícia, a sua fonte. E aí a pessoa passa a consumir só de um lugar, ela vai se isolando. Isso para a rede é interessante. E aí você vai alimentando, e as pessoas vão cada vez mais a gente vai deixando de ser uma sociedade e uma comunidade. Talvez seja a palavra essa mais do que a sociedade, uma comunidade, uma galera que pra você se juntar com os que pensam igual você, que o nome disso é fascismo. Né? E alimentando isso, estamos em todas as redes sociais, estamos em todas as plataformas de áudio e de vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, meu parceiro. Chegou o vídeo aí você já... Alimentando a sua alienação, o seu consumo, o que você quiser. Eu adoro as teorias de qualquer teoria de conspiração. Eu gosto, assim, não porque acredite ou venha acreditar, mas só pela viagem, porque não deixa de ser uma literatura, uma dramaturgia. O que eu gosto também é a inteligência que as pessoas têm. Elas são muito inteligentes nas teorias. Você vê assim aquele negócio da fenda no tempo, aqueles filmes daquele escritor, o Stephen Hawking? Não. Cara, fenda no tempo é uma coisa que é um passinho pra mim assim de acreditar, sabe? Dá pra acreditar, Dá pra acreditar. Agora, a pergunta que eu queria fazer pra vocês... Eu curto uma fenda. Calma aí. A pergunta que eu queria saber de vocês. Essas teorias todas, seja da fenda do tempo, seja do Matrix, que é ótimo, você imaginar que nós estamos vendo uma realidade virtual, ou qualquer teoria. Você gostaria realmente de saber a verdade? Eu não. Eu amo ser enganada. Eu amo, porque pra mim, quando eu descubro que aquela coisa... No lance do Matrix, por exemplo, você ia querer que os caras te desconectassem da máquina? Claro que não. Claro que não, ia ser a única desconectada, imagina. Ele ia me chamar de louca. Naquele tubo de gosma lá. Comendo aquela merreca de comida lá, que era tinha uma pasta. Aí o maluco até fala isso no filme. Porra, eu tô aqui no Matrix, na realidade, tô comendo esse bife que tá suculento, que ele nem existe, mas tá uma delícia, eu tô comendo ele aqui. O maluco vai descobrir a verdade é muito... A verdade é uma bosta. Então, qual é a pergunta? É melhor não, né? Porque se nós fôssemos corajosos, o certo era a gente querer saber da verdade. Papinho de Red Pill, hein? Não, que Red Pill, cara? Não tem nada de papo de Red Pill. Tem papo de coragem, assim. Você tá disposto a encarar a verdade? Doa quem doer? Tipo, a gente sabe, uma imagem num videogame de uma raça superior, sabe? Cara, tu falou de fenda no tempo e eu acabei de ler uma revista do Batman. Lá vem.
Cara, insuportável. Ai, essa que revista papinho do de Batman. Blue Pill. Ruim, muito ruim. Muito Que é um Batman do passado? Não, cara, é um Batman. É aquela série Túnel do Tempo, Elseworld, né? Sim. Que são realidades Paralelas. paralelas e tal. Mas a questão é que você. A revista é muito chata, tem muito. E você Não, leu? você não Li. pode falar que a revista é chata. Não, essa eu posso. E tem muita exposição de texto, porque você vê que o autor. você vê- Gastou uma onda viajando. o autor estava muito empolgado para falar de uma parada e ele usou o Batman como Um caminho. Válvula de escape. exato, como avatar lá pra loucura dele, né? Como cavalo pro que ele queria, pro que ele queria falar. Só que assim, eu comecei a perceber que tem as teorias ali atrás do cara falando das pirâmides do Egito e das esfinges, né? Que é realmente impossível você construir as pirâmides com a tecnologia que se tem na época. Tem outras duas pirâmides que foram tentativas de fazer depois daquelas pirâmides que não deram certo, que Aham. desfaleceram, né? Desfarelaram e tal. Mas as pirâmides mais antigas estão lá ainda. Diz que foi ET, né? Então, Mas isso não e é uma que os teoria deuses- meio racista? que hoje em dia... desconsidera trabalho. o esforço Porque se do a pirâmide egípcio estivesse e na tal. Europa, não iam considerar Iam que não era questionar. capaz. É. Tem Mas isso? não, mas que também tem lá os hieroglifos todos dos deuses, Sim. os deuses com as cabeças, os animais, e esse é um livro famosaço. Que, Eram os deuses astronautas. Exatamente. Que seriam, ao invés de ser Caralho, deuses, Bené é eram cultura. astronautas que vieram de outro lugar. Você leu e esse inventaram livro? parada. Não, não li. É maneiríssimo. Você leu? Eu li. Qual que é o nome? Eu quero Eram ver. os deuses É dos astronautas. anos 70, E né? quando eu Mas não tava é chatão, lendo... Não, é A maneiro. leitura em si. É, a leitura eu tava lendo amarradão e meu pai me olhou e falou: Ih, tá lendo isso? É tudo mentira, Pedro. Caralho, esse livro é mó Ele roubado. desculpinizou teu Não, livro. aí, meu pai me deu um banho de água. Eu fiquei, eu tava lendo muito amarradão, um amigo meu leu, a gente trocou uma ideia. Eu falei, cara, eu quero ler isso aí que fala do elo perdido nesse Sim. livro. Não, e deve falar também dos deuses egípcios. Só que aí o meu pai contou que, tipo, o cara lançou o livro, foi maior lance na época, Aham. mas depois viu que ele envelheceu o documento falsamente. Entendeu? olha Que aí. ele fez várias Coisa falcatruas pra apoiar pra justificar. Sim, Mas a aí uma teoria das dele. paradas que essa me abalou um pouco, Sim. que a esfinge, Ah, o nariz da esfinge caiu. Aham. Não tem aham, esfinge. sim. E eles analisando e tal, falando que isso é erosão. Só que no deserto, a erosão tinha que ser horizontal. Na base não podia ser erosão Sim. vertical, uma erosão que vai mais acima. A erosão que vai mais acima tinha que ser de um lugar úmido. Ou seja, que O numa fundo época tinha que... o deserto, lá onde está a esfinge e tal, era uma floresta. É, sim. Então isso foi feito muito antes. Quando os faraós chegaram lá, já estavam as pirâmides lá, já estava a esfinge lá, já estava tudo lá. Eles tentaram fazer outras e tal, mas já estava tudo lá. Então, isso é porque muito isso louco. é de 14 mil anos antes. Isso é muito louco, porque a gente sabe muito pouco da história da humanidade. Muito pouco É. mesmo. Tipo, Você não acha que isso é um pouco proposital também? A gente não sabe Cara, tanto? acho que eles não sabem Mas não porque tem como saber, é muito recente a invenção da escrita, né? Não tem o quê? 12 mil anos, 10 mil anos? Tipo, Eu- Isso aí, a Bíblia eu escreve gosto- tem 4. é. Não, mas aí que tá. Aí se você pegar, tipo, tem um monolito enorme que tem 100 mil anos, que foi construído, sabe-se lá pra que motivo que construíram aquela porra. Aham. Então tem as teorias, o que a galera ia fazer lá? A galera ia rezar, era alguma coisa, tipo. E Agora, é só um muito doidão louco. mesmo que resolveu, vou botar uma parada Mas aqui. isso eu acho muito louco. Porque a gente vivendo no nosso mundo hoje, tem umas coisas que são criadas e que não são absolutamente nada pra gente. E aí eu fico pensando assim, se um dia acaba, né? acabou. Reconstrói tudo. Chega alguém aqui, Que vai acha encontrar? um Um lango-lango. lango-lango Aham. enterrado, um fóssil de lango-lango. Isso vai ser importantíssimo. E aí vão falar, cara, existiam essas espécies É. que Isso é um socavam esqueleto. da frente. são Eles não tinham esqueleto, pernas. Não, mas eles aí- tinham- langolex, Isso é interessante pensar, porque assim. do latim langolês. O ser humano é o único animal que consegue imaginar algo que não exista. Né? Tipo, é o único animal. Porque que tem essa o leão, criatividade. o macaco, ele consegue se comunicar de falar: ó, não vai lá no lago porque tem um tigre que tá matando os outros macacos que foram lá beber água. Ele consegue falar isso entre os macacos. Mas o ser humano é o animal que consegue falar: irmão, tem um macaco mor lá em cima
que fica de olho em todo mundo, que se você não me der suas bananas, Ele vai esse te macaco pegar. vai te botar no inferno quando tu morrer. Então, a gente Não, criou isso é a partir cristianismo, de... sacanagem. Não, são as religiões. A gente, a partir disso, criou as religiões que explicam as coisas conforme a gente vê. Só que, por outro lado, a ciência está desenvolvendo muito. Então, se tivesse um apagão geral, a gente ia perder as religiões, ia perder a história de Jesus Cristo. Apagão ia perder... geral dos um escritos. apagão de de, tipo, tudo. matou todo A gente ia acabou. perder todas as Começar do religiões, zero. toda a Foi drama- inventado. tudo inventado. Mas a ciência ia seguir pelo mesmo caminho. Porque as coisas iam ser redescobertas, que é o Ah, estudo tá. científico. Sim. Do que a gente tem ali do que a pra gente Mas eu acho tem. que a fé voltaria. Não, a fé Porque não a gente deixa tem de esse existir. dispositivo a fé no faz nosso parte. cérebro. Vem cá, É. e misturando as duas coisas também, aquela minha teoria da repetição genética, né? Que eu tava falando. A gente tem na história de Jesus, uma hora ele morre e volta, Sim. certo? 3 dias depois, não é isso? É. Agora, numa época que você não tem carteira de identidade, você não tem foto, não tem nada e tal, morre Jesus. Jesus morreu mesmo. Aí aparece um outro cara, Mas não, parecidinho. com não, mas não Jesus. tinha, porque branquinho naquela área, só Jesus Cristo, minha branquinho de olho Mas, peraí, azul. isso aí é outra parada. Que não era. Jesus não era branquinho. Não era. Peraí, mas Mas aonde eu quero chegar Era é o o seguinte. único loirinho da área. Aonde eu quero chegar é o seguinte. Aí aparece um um outro cara. brother. Voltou o gringo, Parecido. o gringo. Junta geral. Falou, meu Deus, É Jesus! você voltou. Que bom. Você vai ter coragem de falar pra galera, pô, não sou não? Claro que não. Depende. Eu iria. Ainda Se mais se o começarem a maluco- me dar cupim de graça. Não, ainda mais se o maluco for um setinho e falou: caralho, não conheço ninguém dessa galera aqui. Porra, todo Vou mundo falar que pagando. sou eu. Sou eu. Gente, Sou é eu. que nem. Vocês já viram aquele filme Yesterday? Que É ótimo. acontece um apagão no- Nossa, e todo mundo esquece que Beatles existia e É. só o cara lembra. Eu vou falar que era uma banda que É. ninguém lembra? É ruim, eu vou fazer o maior sucesso. Mas Então, ele- ele fez. a volta de Jesus pode ter sido isso. Mas peraí, rapidinho, Mas só, tudo só uma, pode ter só uma sido- dúvida que é uma dúvida que eu nem poderia ter, mas que eu tenho. O negócio de ser na cruz, de ir pregado, foi antes de ressuscitar ou depois? Foi depois. Pregado na cruz. Ele foi morto na pregado. cruz. Ele foi morto, depois Aí ressuscitou e voltou. 3 dias depois. Ah, tá. Então, tipo assim, foi uma morte brutal. Pra Foi. você viver Sim. ali, realmente, pra ele voltar, as pessoas tinham que acreditar. Aí ele até fala, né? Não. Tipo, ele não queria encarar essa bad. Ele não queria voltar. Ele não queria encarar a bad e sofrer na cruz. Ah, tá. Mas tá. aí o pai, ele conversa com Deus, ou ele ainda pede pra Deus tirar ele dessa. E Mas Deus aí fala, ele entende que irmão. tem que ir. Agora, uma outra coisa que é engraçada dessa é uma dica cultural. Ó, atenção, hein? Quadro da dica cultural. O livro do Saramago chamado O Homem Duplicado. Ah, Já viu? Não. Que, Não, assim, nunca li. a história de. Acho que ele é um professor de matemática e tal, um professor de história, ele é professor. Aí um outro professor que trabalha com ele fala pra ele: pô, vê tal filme. Vê o que você acha. O maluco vê o filme e não acha nada demais. Assim. Ele falou: cara, tu não percebeu que tem um ator que é igual a você? Aí ele vai ver de novo com essa ótica e vê que tem um ator realmente que é muito parecido com ele, só que de bigode. aham. Aí ele vai ver a data que o filme foi filmado. Aí ele vai ver que na data que o filme foi filmado, ele também usava bigode. Então, aí ele vai fazendo essa investigação desse ator e ele vai vendo que o maluco é igual a ele em todos os momentos da vida e fica nessa... É muito legal esse livro, que vai O nessa pegada. Saramago, eu nunca li nada do Saramago. Ele tem uma pegada de Calma pegar aí. um elemento. Tu nunca leu nada de Nossa, Saramago? não acredito. Que isso, É brother? muito bom. Estranhamente, eu estava cego para isso. Olha aí. Insight sobre aquilo. Ele tem um negócio de pegar Isso, um Saramago. elemento. Falar 2 palavras pra você. Para mais esse é Sara, Mago. mago. Esse, Para mais trocadilhos como esse, Porra. curte e comenta. O feiticeiro estava muito doente e alguém pediu para ele ficar melhor. Ah. Saramago. Não, que ele tem isso de pegar um elemento fantástico e contar uma história muito Sim. mundana e realista. Cara, né? tem um E livro ele, dele que e eu... ele é legal. super ateu, né? Eu acho que isso envolve também o estilo Tem de um escrita. livro dele que eu acho É como- genial, que é o Intermitência da Morte. Eu Quando adoro as pessoas esse livro, param de cara. morrer. É. E aí você percebe Ah. que toda uma economia de um local, Do mundo. se realmente as pessoas parassem de É. morrer, Ah, Pois meu é, mas irmão, então- não tem onde, não tem o que fazer, não tem onde Isso é um colocar, não tenho pouco nada. O que a gente está fazendo aqui, que ele pega uma teoria maluca É. e fala, e se? E se? se? E aí fica pensando e desdobrando e tal, aí organiza E o filho isso da num puta livro ainda e bota escreve pra- sem ponto e sem vírgula. Eu Que é adoro. difícil a É sem beça pra ponto, sem ler. vírgula e muitas vezes sem nome Ele de tá com personagem, né? É. Os personagens não têm nome.
É o velho, a primeira cego. Agora uma Pra mim uma é pergunta. ótimo, porque eu sou péssima de decorar nome de personagem. Vocês Ah, teriam... que Esse livro também é muito bom, Intermitências da Morte, É maravilhoso, cara. gente. Agora, uma Ah. pergunta aqui. Ah. Vocês teriam alguma teoria que, assim, que pra vocês... Pá! É isso. Como Não fazer tem uma pessoa como. se apaixonar. Ah, Falei e se você no quer outro saber, podcast. tem... Bota o corte Quer aí, edição. descobrir? Quer descobrir? Acessa lá. Tem no nosso outro episódio, tá? A dica perfeita pra você fazer uma pessoa se apaixonar por você. 3 dicas. Vai. 3 dicas. Pedro Benevides. Ah, tem. É uma teoria. Vocês têm alguma teoria que, tipo assim, cara, é isso e não tem discussão. Putz, eu tenho várias. Eu sou o maior cagador Escolhe de um. regras. Sou insuportável. É, isso com Calma certeza. aqui. Coitado. Tô tentando Escolhe uma, pensar então. Já que você Minha tem mulher várias, conta uma. sofre. Não, peraí, difícil. Eu posso, enquanto vocês estão pensando, Sim, posso falar a gente minha, volta disso depois. minha última teoria, então. Aham. Minha última teoria maluca que eu trouxe pra cá. Tá, A gente acabou falando muito de religião. sim. Tava na dúvida se eu ia trazer essa ou não, mas como a gente já escancarou aqui a religião, Então, Aham. foda-se. então vamos lá. Adão e Eva. Ih. Eva Ai, gente, foi... eu veja tenho bem, certeza que passou pela cabeça da Bia uma piadinha da quinta série. Não, ela pensou em Eva e Adão. É. diferente. Não, Adão nem e foi. Ivo. Veja bem, Eva foi expulsa do paraíso porque ela comeu a maçã. Sim. Correto. E porque fez o Adão comer maçã. Também. Bem, a minha teoria é outra, que acho que não tem nada a ver com maçã. Porque maçã não é pecado. Você comer maçã não é pecado. A maçã não foi demonizada, a maçã é uma metáforazinha, né? Mas assim, a maçã não é um negócio que tipo, vai comer maçã em dia de... Não tem nenhuma merda com maçã nenhuma. Maçã não é vista como um símbolo sexual, não tem maçã em motel, não tem... Maçã não Maçã é não é nada. nem um que emoji que, eu as acho que pessoas usem Deus- pra... Calma aí. Eu acho que Deus, quando Conclui. fez Adão e Eva, ele falou: gente, a Eva comeu a maçã e a maçã não podia ser comida. E aí, no final, ele falou: isso não é sobre maçãs. O que a Vocês- Novaldina vocês vão fez? continuar. O que a Vocês Novaldina participaram fez? disso? Gente, Não, eu eu acho tentei melhor a gente entender, mas eu fechar o não podcast. consegui. Deixa lá, eu entendi. Vai. Vai, foi Sobre muito bom. Foi muito bom, amiga, Era um foi ótimo. trocadilho, era alguma Eu acho coisa que assim? sim, mas tudo bem. Ai, que... Isso não é sobre maçã, isso é um meme, cara. O cara faz uma historinha e fala, A vou minha te questão é a contar, não é seguinte. sobre... Vai, Caruso. Eva foi feita da costela de Adão, correto? Sim. Né? Ah, Pegaram a costela de Adão e criaram Correto Eva. é muito bom, né? Correto? na história, sim. Na história. Vocês estão acompanhando, estão comigo até aí. Então, Sim. Então pegou a costelinha de Adão, fez uma pessoa. Se foi da costela de Adão, é o mesmo código genético É irmã. de Adão. Eva é irmã de Adão. Sim. Sim. E Eles se não podem continuar transar. nessa teoria, todo mundo é Não, irmão. mas esse negócio de não transar com o irmão é recente na humanidade. Mas veja bem, não. Mas é teoricamente, pecado. então, todo mundo tem relação, A parada é a tem seguinte. vínculo É familiar. pecado, é pecado. É pecado previsto. Tá? É, mas- Você não pode transar com irmão. Tá lá Mais previsto ou nos menos, pecados. se você ler Ah, a Bíblia é grande putaria, né? Mas esse é um Cara, pecado. O cara levou as filhas pra caverna e comeu as filhas. Depois falou que elas beberam o vinho e seduziram o pai. Mas nada disso é pecado, não? Tá na Bíblia, né? Mas tá na Bíblia que é pecado, não é? Então a minha teoria é a seguinte: Deus colocou os dois lá. Eles eram irmãos. Eles transaram. Ele viu e falou: Ih, cara, Não pode. Sai daqui. Ela falou: por quê? Porque eu comi a maçã. A maçã foi uma grande Ele ficou desculpa. sem graça de contar. E Mas falou: para- maçã não pode. Ei, maçã mas só não pode. Para Coisa pra feia. pensar o seguinte. A história de Noel. Papai? Não, o... Noé. Noé. Eu falo Noel Rosa? É que eu li em francês. Francês é Noé. Mas Noé, o cara primeiro botou os bichos pra caralho lá. Não sei o quê. Os bichos pra caralho, não. 2 de cada 2 de espécie. cada espécie, bicho Os pra bichos caralho. Esse cara pegou qualquer Pô, porra. uma né? porrada de bicho lá. Bicho pra caralho naquela Não situação. precisava ter levado E mosquito. quem que ele levou? A família, filho. Que era ele, a mulher que ele comia e os filhos. Você acha que a Não população tem um mundial... namorado ali? Não, tem. a população Não mundial teve um era primo, tudo não filho teve de um irmão extra. com irmão. O irmão casou com a irmã. O irmão casou com a irmã e foi tendo os filhos. Ou algum filho de um tamanduá também. Meio homem, meio tamanduá. Meio... É. Cara, a minha teoria sobre qualquer coisa que esteja na Bíblia, eu acho assim. A Bíblia foi escrita por uma pessoa, Sim. né? Por um homem. Deus. Não, por um homem. Deus. Foi escrito. Tanto é que tem o Novo Ah. Testamento, que é uma coisa que foi um outro homem que foi lá e É, falou: opa, o- vamos ter que fazer o uma Antigo Não releitura é disso homem, não. aqui. São vários homens. São não vários. Não, mas homem que eu digo A pessoa, pessoa. ser humano. Ser humano, Ser é? humano. É, Terrena, é. a pessoa terrena. Exatamente. Eu acho que tudo que foi escrito ali foi tendo
Interpretações? Na época, tinha uma função para aquela sociedade, entendeu? Total. O que a gente precisa escrever para isso aqui parar de acontecer? Aham. Ou então pra A sociedade se história a história de comportar. não comer o camarão, de não comer bicho que tenha 3 garras, né? Tipo, Exatamente. porque o porco deixava todo mundo doente quando comia, que não comia bem frito. Você falou exatamente, Não. você estava concordando mesmo Não, ou você eu tô só queria falando- voltar a falar? não, É porque isso, é sobre é isso. isso que ela tá Exatamente o que ela tá falando. falando. Eu acho que tinha a ver para aquela sociedade. Com a prática de vida Isso da foi época. se estendendo. As pessoas foram achando. Tem gente que não tem. Tem gente que fala sobre trechos da Bíblia que não fazem ideia do que. E aí, o que É eu uma questão acho de que a interpretação Bíblia também, hoje né? atrapalha? Porque as pessoas pegam trechos da Bíblia e usam para hoje, para essa É, sociedade sim. Pra de qualquer hoje. coisa. Numa interpretação como Na querem. interpretação dos dias de hoje, de uma coisa que foi escrita há muito tempo atrás Eu e que sabia- funcionava para aquele tipo de sociedade, entendeu? Eu Eu tenho já uma vi uma teoria. teoria. Ih, Desculpa. fala. Não, mas é porque tem um pouco a ver com isso, mas em relação à Constituição Americana, que Que é muito antiga. é muito antiga e que É de prevê o 1700 direito de e cada tanto. um carregar armas. Só que a arma, naquela época, era uma coisa. É. A arma, ela tinha um alcance, ela tinha Uma bala. uma bala e tal. Então, É assim, isso. teoricamente, Ah, não lembrei está de uma dentro teoria. do direito do americano ter uma metralhadora. Eu acho que Sim. hoje, Lembrei se de uma fosse o caso, teoria tinha que que eu ter tinha. uma nova Mas aí- versão da Bíblia, se fosse o caso. Eu acho que a questão de Adaptando. versões é complicada, Adaptando a porque esse mundo. vão ter. Tudo bem, se tivessem Como as sempre leis. versões novas, mas as leis também são difíceis de mudar, né? O lance nossa lei é- tem é 30 algum E não padre- era pra anos. ser, entendeu? Algum Quer padre dizer, ele fala pra assim, ser, porque caralho, achei aqui um muito pedaço complexo. aqui que ninguém nunca tinha lido da Bíblia. Tá aqui, porra, enterradaço. Muito antigo, mais de 2000 anos. Pode transar de camisinha sim, tá, gente? Ó, tá escrito aqui. Os caras têm que se adaptar aos dogmas do mundo presente. Qual acho era a sua teoria que maravilhoso. você ia trazer? Eu ia trazer uma teoria que é uma ideia que eu tive há muito tempo atrás de imaginar uma sociedade em que não exista o poder de força legítimo. Ou seja, não tem polícia, não tem exército, não tem nada. Cada cidadão tem uma arma com 6 balas. E todo Meu mundo está Deus. armado com uma arma e 6 balas, que são 6 balas durante o ano, não cumulativas. Meu Deus, meu Então você tem Deus. 6 balas, ouve essa. Tá complicado Ah. pra cacete. Calma. Ah. Imagina uma ilha que não Tá. tem exército. Ok, Não todo tem- mundo tem uma arma com 6 balas por e ano. por ano. Aí, assim... Terminou o ano, você ganha outras 6 não, balas ou você só tem gastou? 6 balas. Se você gastou vida 2, inteira. você ganha mais Recebe 2. duas, tá Você bom. tem Ah, tá. 6 balas Você tá por jogando ano. muito videogame, vai. É um videogame, assim. Porque, assim, a sociedade se controlaria. Porque ninguém ia buzinar e brigar com coisa boba, porque todo mundo tem o mesmo poder de força. São 6 balas durante um ano. Mas isso é a teoria do armamento. né? Não é do armamento, porque não é tipo, você não vai ter arma pra caralho pra se defender. Você tem 6 balas só. Aí você vai Então, acho que no economizar? começo do ano ia ter muita gente se matando. Aí no final do Mas ano aí no vai final- ter pouca No bala. final do ano vamos Bala. conversar, galera. No final do ano. É por isso, talvez, que tem o invento. Por causa da sua A teoria, ideia- tem a o ideia Natal. dessa reunir as teoria- famílias, o ano novo. Que Por causa Mas disso. A ideia dessa aí tá teoria seguro, ninguém vai que gastar nos bala. primeiros anos de sociedade as pessoas iam se matar muito, especialmente no começo do ano. Mas, ao evoluir da sociedade, a teoria seja que todo cidadão chegue no final do ano com as 6 balas. Que é o Que ninguém use que bala. ninguém use, que não por não usar a violência para resolver os problemas. Cara, tá tão furado essa Meu teoria. Deus, Furadaço. Deus do céu. Não é teoria, é um É o seu um ideal. conto que eu assim, tava que ninguém... pensando. É um conto. Mas tem um lugar que distribui as balas para as pessoas que tem sempre. É um Deus, bala. Deus que gera tudo. É, tá. Entendeu? Então, se a Falando- pessoa falando- entra lá com aponta a arma pra esse Deus e fala, me dá todas as balas que tem aí, esse Ele cara morre, tem bala. tá É, roubando. aí E assim é o se fim. construiu a sociedade. Porra. Falando em dicas de livros e até de séries 100 Anos de Solidão, do Do Gael Saramago. Garcia, do Gael Garcia Marques. Ele, Ah. ele tem um quê disso, tipo, de início de sociedade. É. Porque era uma galera que chegou num lugar e começou a civilização ali. Então não tinha lei, e as pessoas foram indo, assim. e Tem foi até uma frase chegando. bonita que era uma época tão antiga que as coisas ainda não tinham os próprios nomes. É, exatamente, eles Né, iam criando tipo, nomes pras coisas. É muito legal. Essa série na A minha Netflix teoria- é tudo. Você minha ia teoria- falar uma parada quando a Bia tava falando ali de alguma teoria. Não perdemos isso. Não sei, talvez. Né? Vou Eu- tentar lembrar. Porque eu fui tentar voltar aqui com a história do... Vou, sei lá o vou quê. tentar lembrar, Tá. vou tentar lembrar. Eu sou um pouco chateada com o ser humano, assim. Eu acho que Você acho vai que ter o essa ser DR humano... agora? Com a Agora. humanidade. É que eu acho que o ser humano é que estraga tudo, entendeu? Também acho. Se você for parar pra pensar, tem algumas comunidades que se formam que É ele que estraga e ele que Que- reclama.
que eles botam, assim, que é... Ai, tem a comunidade, eu vejo, dentro dos documentários também que eu vejo, que são se formam umas sociedades dentro da nossa sociedade. Se você parar para pensar, o ideal daquela galera é muito bonito, é muito legal. Vamos viver aqui em comunidade, cada um faz Mas tem sempre um sempre o filha da A puta. revisteria. Eu vi um documentário de uma sociedade dessa. Peraí, esse documentário chama BBB, que vocês estão vendo. Não, É bom porque pra tem sempre a caralho, filha da BBB. puta que chega lá no meio e começa a falar, não, é que eu sou fulaninho, olha aqui, ó, se você me coisar aqui, se você der pra mim, se você Alguém me der tenta dinheiro... tirar uma vantagem. Alguém tenta tirar vantagem. burlar uma regra. Porque se fosse, na real, se todo mundo tivesse realmente com o mesmo pensamento, ia ser muito legal. Mais aquela uma comunidade. dica, a Revolução dos Bichos. Mas aquele livro. ótimo. Que é os bichos fazem a revolução. Do Eles George tomam, Orwell. eles tomam a fazenda e agora Tem um desenho animado os sobre isso. animais agora todo mundo é Chama igual. Get Along Porque Gang. aí tem as regras que é nenhum animal vai dormir numa cama. Pra os humanos dormirem em cama, animal nenhum dorme em cama. Aí os porcos que ficam na frente da revolução, eles vão mudando as regras. Nenhum animal dorme numa cama com lençol. Mas sem Vão lençol pode dando um dormir. jeitinho. Então, assim, tem esse negócio do homem ser o lobo do Estraga próprio homem. tudo, né? Aí, galera, a gente deu umas dicas culturais aqui de 2 livros do Saramago, né? Que é o Intermitência da Morte e o Homem o Garcia Duplicado. Marques, 100 anos de solidão. E também da Revolução dos Bichos, do George Orwell. Orwell. A gente vai botar um link para você que ficou curioso e quer comprar esse livro na Amazon. Se você comprar pelo nosso link, tá ajudando o canal, porque nós somos Então afiliados coloca na o link Amazon. do Batman também. Tá? Do Batman? Chama Batman, Livro dos Mortos. Que você gostou? Não, mas é pra a pessoa quer saber dos egípcios lá e tal, vê lá. Toma Posso um fazer e toma 2, tá? Olha, eu tô criando teorias na minha cabeça agora. Por que a gente tem uma tendência de querer ver coisas que são meio escatológicas? Todo mundo tem essa A tendência. gente, você. Não sou só eu. Todo mundo tem. Todo Você mundo viu um Falou a acidente. menina que Você vê um cheira o acidente? dedo depois que coça o cu. Não, mas assim, você vê um acidente, você vai lá e você vai querer ver. Vai. Eu lembro quando eu era criança, eu morava num condomínio que tinha o prédio do suicídio. Eu não- Todas as pessoas, tinha muitas que ia pra lá se suicidar. Vamos que dar era, um endereço? Era tipo uma parte Não, hotel. pelo amor de Deus. Era tipo uma parte Chama hotel. Brasília. Então as pessoas iam toda vez. Tipo assim. É o UERJ, vários pessoas. Exatamente. O pessoal estudava na PUC, mas ia na UERJ se matar. Aí eu chegava pra estudar, tinha um presunto lá na Cara, pista. Meu Deus. Porra. Os 45 enfim, do segundo Ele tempo. quer cancelar Enfim, as pessoas o- têm essa tendência de querer ver o morto, não sei o que, de ver escatologias, coisas. Eu queria entender o porquê que a gente tem essa tendência. Ah, com certeza algum antropólogo investigou. Se você explicou tem aí, se você aí. sabe alguma porquê dessa teoria, Mas eu por acho que que é isso. tão fácil Eu não combater posso, isso, eu não tem que posso falar combater isso isso aí. porque eu adoro ver true crime. Só Eu que eu não. adoro também. Engraçado Eu é que eu detesto. Então, tem uma assisto. teoria disso, né? Que o ser humano gosta de sofrer. É por isso que as pessoas veem true crime e ficam ali alimentando o que é o dolorido, porque a dor do outro traz o que o ser humano gosta. Então, mas a minha questão é, eu não vejo, por exemplo, coisas do Brasil, porque eu acho Muito próximo. muito próximo. Porque se falar em Aí dá português, uma você Eu pode vejo sonhar. um negócio assim, parece Ah, uma os série, um americanos negócio lá. dos americanos. É. Mas não é que eu não me importe, ai, dane-se. Mas na minha cabeça fica meio como se fosse uma Distancia. série. Não, Eu sabe o que eu que não você conheço- ia adorar é assistir? muito longe isso. Você ia adorar assistir. Walking Só Dead. acontece na Flórida. Ou Flórida, não sei qual é o nome exato da parada. Mas tem uma brincadeira que eles inventam que se você coloca a sua data de aniversário, sem um ano, ou pode botar com um ano também, e escreve Florida Man, homem da Flórida, e a data no Google, vai aparecer uma parada muito bizarra que um homem da Flórida fez. Tem tudo. Para todos os dias do ano, tem alguma Tem coisa alguma bizarra. coisa bizarra que E aí alguém transformou isso em série. E aí são as pessoas contando os causos mais bizarros. Aí ele tentou cuidar do jacaré, levou o jacaré para Então, casa. mas E aí é na isso. Flórida. É fora Aí da é nossa meio- cultura. Porque quando é muito da É nossa Flórida na cultura, nossa é cultura. muito dentro, Eu acho que tem muito um- dentro da nossa realidade. Tem um negócio que a gente gosta de ver quando vê o É desgraça alheia. o crime, Isso os alemães o têm um crime, nome, essas coisas Schadenfreude. escatológicas, é tipo, até onde o ser humano pode chegar. Porque nós já nascemos na sociedade isso, que já tem as regras, as leis que a gente tem que viver. Para aceitar viver nessa sociedade, a gente... Aí imagina, tira-se. Você pode fazer o que você quiser. E aí as pessoas Assustador. revelam um caráter profundo, As secreto. pessoas até mais, mais Mas, assim, comedidas tanto- e mais boas. Por isso que a tanto pro fé é bem tão quanto, importante. tanto pro bem quanto pro mal. Mas isso que a Thaís estava falando, esse sentimento de Schadenfreude,
é o de se deliciar com a Chegou? desgraça, com a desgraça do outro. Isso é um pouco o que acontece no circo, é um pouco o que acontece nos acidentes e tal. Você quer ver o outro, não é que você se sente bem. Você pensa, e é um pouco também o que acontece. É um lado sombrio da cultura de cancelamento, nesse lugar de todo mundo, na hora de cancelar o outro, é extremamente puro e moral. Todo mundo. Ninguém o é ato tipo, de julgar, cara, né? putz, eu já passei por uma situação que ele fez errado. Eu mas jamais já passei. faria um negócio Todo É. mundo é tipo um absurdo. Total. Uma pessoa Ai, gente, que se preze Eu e trabalho tal. muito isso em mim, sabia? Então, gente, por favor, Esse não tipo de empatia, cancelem eu trabalho jamais muito a isso. gente aqui nesse lugar. A gente tá com 43 segundos pra acabar o nosso episódio. Então, não cancelem a gente. Assistam todos os nossos Tenho episódios. empatia. Se inscreve no canal, liga o sininho e fica ligado pra Daqui mais a pouco episódios. tem mais, tá? Daqui a pouco tem muito mais. E ó, vou revelar um bagulho sinistro no próximo episódio. Ih, é uma teoria. É. Sabe como é o meu sonho ser a pessoa que inventa dia? Dia do Bené. Todo mundo tem que sair de casa igual ao Inventa Bené. feriado. Inventa. Ah, isso seria maravilhoso, gente. Imagina. Isso chama prefeito. Valeu, Dudu! Eu queria criar dia, mas eu queria dias de escroto. Dia da caneca. dia Todo mundo do só pode dedo beber no na caneca. cu. Dia Hoje de é o cheirar dia o de cu. tirar o Dedo do cu. Hoje em dia, tirar o dedo do amigo.